Olá pessoal, Marcão novamente. Agora com um novo conteúdo, nós vamos entrar mais adentro no conteúdo do terceiro ciclo e agora nós vamos deixar de lado um pouquinho a Revolução Industrial e as suas consequências e vamos partir agora para a independência do Brasil e os movimentos que antecederam esse processo de independência. É bom salientar que a Revolução Francesa e o Iluminismo eles modificaram toda a estrutura da sociedade ali no século XVIII, né, e no século XIX. E os reflexos dessa Revolução Francesa e também do movimento do Iluminismo, que que foi influenciador de maneira muito direta da Revolução Francesa, eles foram sentidos aqui no Brasil, primeiro com a vinda da família real portuguesa para cá, como nós já estudamos e já revisamos várias vezes, né? E também com o próprio ideário iluminista que acabou alcançando o Brasil. A família real portuguesa fugiu para cá, vocês sabem muito bem, porque o Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental e os portugueses não obedeceram e eles acabaram com sua família real e uma grande parcela da população, aliás, 14 mil pessoas vieram para o Brasil naquele momento, ok? E além disso, também um fator que influenciou bastante na questão da independência, dos movimentos de independência no Brasil, foi, por exemplo, a questão da independência dos Estados Unidos. Enfim, vários movimentos de independência foram desencadeados ao redor da América Latina, justamente por conta do iluminismo. Liberdade, igualdade e fraternidade, que a gente sabe. Então vamos lá, rapidinho aqui para a gente entender um pouquinho das coisas que influenciaram a independência no Brasil. O mapa mental aqui, inclusive, ele vai aparecer lá na sua atividade. É um mapa mental sobre a independência do Brasil. Aqui, onde eu estou passando o mouse, fala dos movimentos precedentes. Esses movimentos precedentes à independência do Brasil também são conhecidos como movimentos emancipacionistas. Nós temos três. A Conjuração Mineira, que aconteceu em 1788, e ela nem chegou a acontecer de fato. O governo português sufocou, graças a uma delação premiada, a gente vai ver agora. A Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798, e a Revolução Pernambucana de 1817. Vamos ver primeiro a Inconfidência Mineira. Aqui tem um slide dizendo que é, trazendo alguns pontos para a gente entender o que foi a Inconfidência Mineira. Então, logo de cara, 1760, as jazidas de ouro em Minas Gerais começaram a esgotar. E o governo português achou que os colonos mineiros estavam desviando dinheiro, não estavam entregando impostos e continuou cobrando altos impostos e fazendo proibições. E aí o medo e insegurança tomou conta de Minas Gerais. No ano de 1788 foi anunciada a derrama. O que era a derrama? Bom, o principal imposto cobrado no Brasil nessa época era o quinto. Tudo que era produzido no Brasil, o colono tinha que entregar a quinta parte para o governo português. Exemplo, se um colono ele conseguisse extrair 100 quilos de ouro, ele deveria entregar a quinta parte desse ouro para a coroa portuguesa, ou seja, 20 quilos de ouro. A meta de Portugal, eles estabeleceram uma meta anual de arrecadação de impostos. E quando essa meta não era atingida, eles decretavam a derrama. O que era a derrama? O governo português simplesmente entrava nas casas das pessoas e pegava os bens de valor até atingir aquela meta pré-estabelecida para o ano, certo? Então, essa derrama foi decretada no ano de 1788 e aí um movimento revolucionário se organizou na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, onde hoje é Ouro Preto. E esse movimento ele era de cunho liderado por intelectuais, especialmente pessoas que entraram em contato com o iluminismo, com o ideal do iluminismo, né? Muitos fazendeiros mandavam seus filhos para a Europa para poder estudar, e ali eles conheceram o iluminismo. Quando eles retornaram, eles trouxeram consigo as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas era um movimento de elite, liderado por pessoas que tinham condições financeiras, fazendeiros, donos de minas, enfim.
E os líderes principais eram esses caras aí, o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, Inácio de Alvarenga Peixoto, o Padre Oliveira Rolim, o Joaquim Silvério dos Reis, né? E o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O Joaquim Silvério dos Reis foi o delator desse movimento. Ele entregou é, o movimento, eles estavam com a ideia de começar em confidência, tomar o poder dos portugueses no dia da derrama. E aí, antes que isso acontecesse, o Joaquim Silvério dos Reis entregou todo mundo em troca de ter suas dívidas perdoadas pela coroa portuguesa. Então, foi uma delação premiada. A gente vê as delações premiadas acontecendo hoje, naquela época já acontecia. Né? Esse pessoal temia perder tudo com a cobrança da derrama. E, como eu falei, ele seguia os ideais do iluminismo e pegava como exemplo a independência dos Estados Unidos. Está aqui uma figura do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que era alferes, né? Ou seja, ele era um soldado de baixa patente, mas também praticava a odontologia, ele era cirurgião dentista, por isso que ele é conhecido como Tiradentes. E aqui no canto, uma figura que ficou muito famosa, um desenho que ficou muito famoso, porque a Inconfidência foi desmontada, todos foram presos, os líderes foram condenados à morte, mas depois o rei, a rainha, no caso, né, que era Maria I, ainda, o Dom João VI ainda não tinha assumido, ela não tinha enlouquecido, perdoou esse pessoal e só puniu o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, com a morte. E aí ele foi morto, enforcado, teve seu corpo esquartejado, e os pedaços do corpo dele foram pendurados em postes nas principais estradas reais do Brasil, para que as pessoas vissem aquilo e ficassem com medo de tentar alguma coisa contra a coroa. Esse crime do Joaquim José da Silva Xavier foi considerado como crime de lesa pátria, roubando a nação. Né? Continuando aqui estão os ideários e os objetivos dessa revolução. Vamos só destacar aqui que eles não tomaram partido com relação à escravidão. Eles não queriam o fim da escravidão, certo? Então, é um movimento de liberdade? Mas a liberdade para quem? Para a galera rica. Eles queriam se separar de Portugal, queriam adotar o regime republicano, queriam liberdade para produzir, queriam fundar uma universidade em Vila Rica, mas não queriam o fim da escravidão. Então não era liberdade para todos. Esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade era só para eles. Os negros continuariam escravos no Brasil. Haja vista que era praticamente todo mundo rico dentro desse movimento. Né? O próximo movimento foi a Conjuração Baiana, que também foi conhecida como Revolta dos Alfaiates. Ela aconteceu uma década depois e ela foi causada por a extrema pobreza e desigualdade social, sobretudo na região da Bahia. Eles tinham como objetivo a independência, a república, a liberdade de comércio. E ainda tinham como objetivo a igualdade em todos os níveis, inclusive com a abolição da escravidão. Agora, a diferença desse movimento para o movimento anterior, que é a Conjuração Inconfidência Mineira, é que a Conjuração Baiana foi feita por pessoas mais pobres. São esses líderes aí, ó, João de Deus, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens, Luiz Dantas Amorim, que eram representantes de alfaiates e mulatos, né, e de soldados e mulatos. Então a maioria, ou, aliás, todos eram pobres. E eles foram influenciados, mais uma vez aqui, pela Revolução Francesa. E aqui tem um detalhe. Outra coisa que influenciou muito a Conjuração Baiana foi a independência do Haiti. A independência do Haiti foi feita pelos escravos. Olha que movimento mais autêntico, genuíno de liberdade. No Haiti, quem fez a independência do país foram os escravos. E aí, aqui na Bahia, eles pensaram que poderiam fazer a mesma coisa. Teve ampla participação popular, mas ele foi super reprimido pelo governo de Portugal, certo? E por fim, a Revolução Pernambucana, foi em 1817. A causa dela foi a decadência econômica de Pernambuco, por conta de uma seca terrível que aconteceu em 1816. Apesar disso, o governo português continuava cobrando altos impostos, que ia tudo para a corte portuguesa no Rio de Janeiro,
e o privilégio aos comerciantes portugueses. Então essas são as causas. Eles tomaram o poder, proclamaram a República de Pernambuco, então eles declararam a independência de Pernambuco. Lá existia liberdade de expressão religiosa, mas eles continuaram com a escravidão, certo? E esse movimento também foi sufocado e acabou. Então a coroa portuguesa conseguiu sufocar a Revolução Pernambucana de 1817, certo? Vamos voltar lá naquele slide do mapa mental. Beleza. Então, o primeiro antecedente foram os movimentos emancipatórios, que aparece aqui como movimentos precedentes. Segundo, Napoleão Bonaparte invade Portugal. E aí, quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, a gente viu, vamos avançar nos nossos slides, que a família real portuguesa fugiu para o Brasil. Essa slide aqui a gente traz um conjunto de caravelas chegando no Brasil, né? Uma imagem até bonita de se ver. Essas caravanas estão chegando no Rio de Janeiro. Mas o Dom João VI, ele desembarcou primeiro em Salvador, certo? Fugindo, portanto, dos franceses, como a gente já estudou. Aqui a gente está no período joanino. Dom João VI é príncipe regente de Portugal, porque sua mãe, a rainha, Maria I, ela tinha enlouquecido e aí o Dom João VI teve que assumir o reino. Então viajaram 54 dias de Lisboa até Salvador. E quando eles chegaram ali, o Dom João logo de cara já assinou um decreto importantíssimo. Ele decretou a abertura dos portos, ou seja, fim do monopólio comercial. Todos os brasileiros agora podem comercializar com outras nações amigas e não só apenas com Portugal. Isso foi bom porque abriu a questão da concorrência, né? Você podia vender o seu produto mais caro para outros países, né? Não precisava de ficar preso à questão de se comercializar com Portugal, porque para Portugal você tinha que pagar o preço que os portugueses queriam pagar. Agora, para vender para outra nação, você podia aumentar o seu preço um pouco. Então, isso aí já foi um grande avanço para os colonos brasileiros. E também criou a escola de medicina. Não existia escola de medicina no Brasil, certo? Abriu também uma fábrica de vidro e uma de pólvora no Brasil. Então, logo de cara já foi um avanço grande para o Brasil, que não tinha toda essa visão, não tinha esse destaque por parte do Reino de Portugal. Próximas medidas. Criou o Ministério de Guerra e Estrangeiro, da Marinha, da Fazenda e do Interior, fundou o Banco do Brasil. Olha aí o Banco do Brasil, tanto que ele é velho, gente, ele é de 1808. Instituiu a Junta Geral do Comércio, instalou a Casa de Suplicação e um dos mais importantíssimos de todo. Em 1815, ele elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Então o Brasil passou a ser igual a Portugal. Deixou de ser uma colônia, passou a ser igual a Portugal, certo? Então isso aqui foi outra medida importantíssima que vai fazer com que o Brasil se torne independente, vamos dizer assim. Voltando lá para aquele slide do mapa mental, vamos para o próximo. O Napoleão é derrotado em 1821. Napoleão Bonaparte é derrotado e é expulso de Portugal, certo? Isso aconteceu com a Revolução do Porto. Com a Revolução do Porto, Napoleão Bonaparte e as tropas francesas são expulsas de Portugal e aí os portugueses eles fazem algumas exigências. Primeiro, retorno imediato de Dom João VI para a Europa e convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Segundo, as ideias revolucionárias se espalharam por Portugal e, com o apoio popular, formaram um governo provisório que convocou as cortes. Terceiro, apesar de não ter intenção de deixar o Brasil, Dom João VI foi obrigado a deixá-lo e voltar para Portugal em abril de 1821. E, por último, deixou seu filho Pedro, que vai ser Dom Pedro I no futuro, a quem nomeou o príncipe regente no Brasil. Então, Dom João VI não queria ir embora do Brasil, mas ele foi obrigado a voltar, uma vez que as cortes portuguesas haviam expulsado os franceses de Portugal e agora eles falaram: Dom João, tá na sua hora, volta para cá. E aí, essa imagem aqui, ela retrata o desembarque do Dom João lá em Lisboa. Dom João VI voltou para Portugal para governar de lá, da capital, Lisboa, mas deixou o seu filho, o Dom Pedro, aqui no Brasil como príncipe regente. Aí acontece o seguinte, vamos voltar lá para o mapa mental. O Brasil fica dividido nesse momento. Por quê?
são formados dois partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português ele tem as seguintes reivindicações. Ele é formado por militares e comerciantes portugueses e eles apoiavam o retorno de Dom Pedro e a recolonização do Brasil. Ou seja, Dom Pedro voltaria para Portugal também e o Brasil seria rebaixado novamente a colônia, deixaria de ser Reino Unido a Portugal e voltaria a ser colônia, e os portos seriam fechados. Isso representou um regresso para os colonos brasileiros, porque aquilo que eles ganharam vendendo para nações amigas agora não poderia mais, eles deveriam vender só para Portugal novamente. E o Dom Pedro deveria voltar para Portugal e Portugal, o Brasil voltaria a ser colônia, deixaria de ser Reino Unido. Então, isso causou uma reação e o Partido Brasileiro foi formado, que era formado por grandes fazendeiros, comerciantes e altos funcionários, e eles defendem a permanência de Dom Pedro no Brasil. E aí os objetivos desse Partido Brasileiro eram liberdade de comércio, autonomia administrativa e conservação de privilégios, ou seja, independência do Brasil. E aí eles passaram a apoiar o Dom Pedro. Dom Pedro não volta para Portugal, desobedece à corte, não volta. E a corte batendo em cima de Dom Pedro. Você tem que voltar. O Brasil não é a sua nação. Você é filho de Dom João VI. Você é príncipe herdeiro do trono de Portugal. Volta para cá e o Brasil vai voltar a ser colônia. Então ficou aquele embate grandão. Até que no dia 4 de maio de 1822, o Dom Pedro faz aquele célebre discurso. Se é para o bem de todos, como para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E esse dia fica conhecido como o dia do fico. Alguns meses depois, no dia 7 de setembro de 1822, ele proclama a independência, certo? E aí, essa independência ficou famosa com esse quadro aqui, ó, o quadro do Pedro Américo. Foi pintado em 1888, muitas e muitas décadas depois. Tem o Dom Pedro aqui, representado com uma espada erguida, gritando independência ou morte, mas esse quadro é todo idealizado, certo? Por exemplo, aquela casinha ali que está aparecendo no quadro, ela não estava aí nessa época, não existe indícios de que ela estava aí nessa época. A independência não foi proclamada às margens do Riacho do Ipiranga, ela foi proclamada em cima de uma colina bem ali perto do Riacho do Ipiranga. Existe um cronista que relatou que nesse dia o Dom Pedro I, né, ele estava com diarreia. E na hora que ele declarou a independência, ele tinha acabado de ir a oitava vez responder a um chamado da natureza. Então ele estava com diarreia. Ele tinha feito cocô 8 vezes, desculpa a expressão. Mas é isso mesmo, né? Quem tem diarreia faz cocô. Cocô mole, desculpa. Então, além disso, ele não estava montado em um cavalo nem com traje de gala. Ele estava montado em uma mula, porque as mulas elas têm mais facilidade para se locomover nesse relevo acidentado, certo? Enfim, foi um quadro idealizado, mas o fato é que a independência acabou acontecendo. E aí, depois que ocorre a independência, vai ter uns movimentos de resistência de pessoas fiéis a Portugal. Ocorrem conflitos na Bahia, no Pará, no Grão-Pará na época, né? No Maranhão, no Piauí e em Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Então teve uma guerra, existiram movimentos de resistência. E aí, para terminar, para ser reconhecida a independência do Brasil, o governo brasileiro pagou indenização para Estados Unidos, para o próprio Portugal e para a Inglaterra. Agora tem um detalhe, para pagar essa indenização, o Brasil pegou dinheiro emprestado, e aí começa a dívida externa brasileira, lá em 1822, certo? Bom, a independência não foi para todo mundo. Por exemplo, a escravidão continuou. Os mais pobres continuaram bem pobres. E o grande latifúndio, aqueles grandes fazendeiros, que influenciaram para que ocorresse esse movimento. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.